noite cair. Bom pessoal, não sou bom com música, tô aqui pagando a promessa, fiquei devendo uma música pra alguém especial, sei lá, não sei dizer. Mas fiquei devendo e como um bom lobo tenho que cumprir as minhas promessas. Bom, sem mais delongas, vamos para mais um vídeo aí, pessoal. Quero falar com vocês um pouco sobre a jornada do herói. Eu já tinha gravado o vídeo alguns dias atrás, mas infelizmente acabei perdendo o vídeo, então tô aqui gravando de volta. Para falar um pouco sobre a jornada do herói. Nem todo mundo sabe o que significa a jornada do herói, mas é um termo dado para quando você está trabalhando o caminho do personagem ou de alguns personagens dentro da história. Tem gente que não gosta disso, tem gente que acha meio clichê ou forçado demais, mas é uma coisa que está ali dentro da história. E bom, quero falar um pouco com vocês, porque acredito que para quem não conhece, primeiro que já vai conhecer, e para quem já conhece ou já ouviu falar, vai ter uma base de como funciona e como trabalhar nos seus textos. Bom pessoal, para começar, como que a gente pode definir a jornada do herói? Bom, você vai ter um personagem e ele vai caminhar de um ponto, vamos dizer aqui, o ponto A ao ponto B, e quando ele chegar nesse ponto B, ele vai ter aprendido alguma coisa. Você pode começar com um personagem ali de diversas formas diferentes. Você pode começar com um personagem ali, vamos dizer, dar um exemplo mais fácil aqui, genérico, nível de poder. E conforme ele vai caminhando, não é assim, ele vai chegar no ponto B e de repente do nada vai dar um Deus Ex e ele vai ficar super poderoso, não. Ele vai caminhando, passando por vários inimigos ou várias coisas no seu caminho, que quando ele chegar lá, ele vai estar evoluído, vai estar mais poderoso. Ah, Vicky, mas isso só funciona, então a jornada do herói só funciona se você for falar de um herói, uma fantasia? Não, você pode utilizar isso no romance também, você pode usar isso na comédia, pode usar isso em todos os formatos praticamente do texto. Claro, sempre existe a exceção, mas vamos lá. No romance, vamos lá, trabalhar um casal. A gente tem um casal aqui, até eles chegarem naquele ponto, aquele determinado ponto que é da história que está no script, está no enredo ali. Eles vão ter que passar por alguns objetivos, algumas coisas que estão querendo separar eles, que pode ser o inimigo, ao invés de ser o inimigo que vai lutar contra eles, é alguma coisa ou alguém que vai querer separar eles, mas eles vão caminhando naquele caminho, passando por essas dificuldades para poder alcançar o objetivo. Então a jornada do herói dentro da história seria isso, você começa com um personagem ou até com um grupo de personagens, e esses personagens terão que enfrentar seus medos, suas dificuldades, terão que enfrentar desafios para poder alcançar um objetivo maior, que é o que eles procuram. Por isso acontece muito nos animes, acontece muito também em livros, quase todo tipo de história, como eu vinha falando, tem esse modo. Então você vai ter ali, normalmente eu sempre trabalho com um script, o pessoal antes de começar a fazer um texto, por exemplo. Eu já tenho ali um esquema de início da história, já tenho um esquema mais ou menos do que vai acontecer no meio da história e já tenho mais ou menos um script do que é o final. E vou descrevendo, fazendo a jornada do personagem dentro desse caminho, e conforme até ele chegar no meio, depois até chegar no fim, e assim eu sei se eu vou ter que mudar alguma coisa ou não. É um modo legal de editar, porque eu estou editando por episódios dentro da história. Mesmo que esteja fazendo um livro, eu vou estar editando por pedaços dentro do capítulo ali para ficar mais fácil para o leitor, tanto para quem está escrevendo também. Então acredito que não tem muito o que falar da jornada do herói. Acredito que não tem muito do que falar da jornada do herói, senão isso. Não tem muito, na verdade tem muito, mas o vídeo ficaria muito longo se eu fosse explicar coisa por coisa, então prefiro deixar mais essa ênfase para vocês, de como funciona, como é trabalhado. Então, para resumir tudo, você vai ter um personagem, um grupo de personagens, ou até mesmo uma situação onde algum ser que ele vai ter que enfrentar vários objetivos para chegar. Ah, Vicky, então o personagem sempre tem que começar fraco? Não, você pode ter um personagem fraco que, conforme a história, ele vai progredindo e vai se tornando forte, ou pode ser um personagem extremamente forte que ele vai aumentar. Vamos dar alguns exemplos rápidos. Temos Dragon Ball Z. Pra quem é fã do Dragon Ball Z clássico, que nem eu, que poxa, assistia lá em meados de 90, poxa,
você via que o Goku, quando ele começou com um nível de poder muito baixo. Poxa, ele levava surra do Mestre Kami. Um dos objetivos dele se tornar aluno do Mestre Kami é que o poder do Mestre Kami era superior ao dele na época, quando ele era pequeno. Mas mesmo assim, ele foi lutando, e hoje ele é extremamente forte. É meio Deus Ex dentro da história, não tenho acompanhado a história nova, mas foi tornando forte. Teve vários objetivos, vários inimigos, várias situações. Tem outros tipos de história. Ah, Vicky, mas ele começou então fraco, foi ficando forte. Sim. Tem outras histórias, por exemplo, que o personagem já é forte, mas ele tem que aprender a ter um controle. Um desenho mais novo que o pessoal tem adorado muito, uma animação, que é Boku no Hero Academic. O personagem ele começa realmente sem nenhuma habilidade do início da história, mas logo ali no início também é apresentado para ele uma forma que ele adquire uma força muito grande. Mas apesar de ele ter essa força que é extremamente poderosa, ele não tem controle sobre ela. Então seria isso, o personagem ele pode ter uma habilidade, ele pode ter uma coisa inicial, mas daí ele tem que ir lutando, treinando, aprendendo com os erros dele para chegar até o objetivo final. Então, tipo, por mais que aquele personagem já tenha uma grande habilidade, ou que ele vai descobrir uma grande habilidade, isso aconteceu em Naruto também, ele já era ele foi se esforçando para chegar no nível que ele chegou. Em quase todas as histórias, isso eu tô falando bastante em formatos de fantasia, ação, onde é visto pelo nível de poder, mas tem como você vê isso em romances também, em que os personagens, apesar de eles já terem aquilo, até mesmo em romances, já terem aquela ligação amorosa criada, eles vão ter que lutar para permanecer juntos. Então essa seria a jornada do herói, ou melhor dizendo, a jornada dos personagens, que eles têm que trabalhar aquela ideia, para não ficar muito assim, o personagem está aqui de início a fim da história, que eu já vi algumas assim também. De início a fim da história, o personagem é aquilo dali, não muda, ele não aprende nada novo. Ah, Vicky, mas tem como trabalhar assim? Tem, já vi outras histórias que trabalham assim, em que o personagem ele é do mesmo jeito do início ao fim, mas em cooperação ele não muda, mas as pessoas que estão à volta dele vão aprendendo com a situação e essas pessoas vão se tornando mais fortes. Então muitas vezes ele acaba sendo um exemplo para as outras pessoas se tornarem fortes em volta dele. Que daí, por mais que ele seja o personagem principal, tá tendo uma jornada do herói nos personagens à volta dele se tornarem mais fortes através dele como exemplo. Então seria isso a jornada do herói, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.